Muito me estranha o fato de não ter sido mais falado essa história da Bombril com essa treta aí que a gente vai falar, porque é um roteiro de cinema, né? De novela das 9. Novela das 8, das 9. Não é exagero falar que foi uma das maiores disputas societárias da história do Brasil. Perfeito. Né? E que, bom, deu no que deu, né? As coisas estranhas começam a acontecer em 97, que ele faz uma transação muito estranha, muito obscura. Ele usou a Bombril pra comprar uma empresa dele mesmo. Então aí já é uma coisa meio estranha. Sim. Ele mandou um pix pra ele mesmo. Exato. Não Bom português. Atualmente a empresa ela ainda tem 2.900 funcionários, né? São 3 fábricas, né? E, cara, tá no limbo desse negócio, pode vir a fechar a qualquer momento, né? Há muito tempo, né? São 2, 3 décadas já, né? Por algumas decisões, essa história poderia realmente ter ido para um outro lado, né? Só que ela só conseguiu ficar viva justamente por ser a Bombril. Uma das marcas mais icônicas do Brasil, a Bombril virou sinônimo de esponja de aço e marcou gerações com o seu garoto propaganda e o famoso slogan 1001 utilidades. Mas o que pouca gente sabe é que no início dos anos 2000, a empresa mergulhou numa crise tão profunda que até hoje tenta se reerguer. Tudo começou com uma disputa societária nos bastidores, ainda nos anos 90. E o desfecho envolveu acusações de fraude, brigas familiares e até a prisão de um dos empresários mais polêmicos da Itália. Nesse episódio do Conversas do Curioso, você vai conhecer os bastidores da queda da Bombril e como o império construído em torno de uma simples esponja está lutando para sobreviver. Essa era a parte do diretor, mas hoje nós vamos falar de uma treta gigantesca. E antes de mais nada, pessoal, tem também uma história aí, né? O que o Sorin tem a ver com o Bombril? Com um empresário italiano e com essa história que a gente vai contar hoje, né, cara? É uma coisa meio fora. Bom lateral, Sorin. Bom jogador. Depois virou comentarista na ESPN. Exato. Espero que esteja nos vendo, porque ele vai se lembrar de algumas histórias aí, né? Como é que você está, Matheus? Tudo bem? Ótimo, tô animado para falar de treta. E você, Greco? Também, tô muito bem, obrigado. Pessoal, como a gente disse, hoje a gente vai contar um pouco da história da Bombril e também fazer uma análise mais profunda do que vem acontecendo aí nos últimos tempos, né? Recentemente saiu algumas notícias sobre a recuperação judicial da empresa e pouco falado é o porquê que ela realmente entrou em recuperação judicial, né? Então essa é uma treta bastante antiga, né? Que vem lá dos anos 90, que piorou nos anos 2000. E hoje a gente realmente quer se aprofundar um pouco mais nisso, né? E entender o porquê que uma grande marca como a Bombril chegou nesse ponto, né? É isso. Muito me estranha o fato de não ter sido mais falado essa história da Bombril com essa treta aí que a gente vai falar. Porque é um roteiro de cinema, né? De novela das 9. Novela das 8, das 9. E aí que tá, não tem... Isso aí era pra ter um documentário, né? Alguma coisa assim do tipo. Porque não é exagero falar que foi uma das maiores disputas societárias da história do Brasil. Perfeito. Né? E que, bom, deu no que deu, né? Em fevereiro agora a empresa pediu recuperação judicial e a principal causa disso foi esse problema que aconteceu no final dos anos 90 e início dos anos 2000. A gente está falando de mais de 20 anos, para gente ver a proporção do problema, né? É loucura. Mas vamos começar pelo início, como a gente sempre procura fazer. Enfim, a história da Bombril ela teve início lá em janeiro de 1948, tá? Com o fundador da empresa, um senhor chamado Roberto Sampaio Ferreira. Né? E, na verdade, ele iniciou até de uma forma bem interessante, né? Meio que o acaso veio... Ele recebeu o maquinário em troca de uma dívida, né, que ele tinha e resolveu entrar no negócio, né? E investir num produto que estava recém começando, não tinha produção nacional naquela época, era todo 100% importado, e casualmente tinha um crescimento da demanda justamente pela utilização das panelas de alumínio em vez das panelas de ferro. E as donas de casa reclamavam que não conseguiam limpar as panelas de alumínio com a esponja convencional, e a solução era justamente a esponja de aço, né? A Bombril.
Exato, né? Casou perfeito o momento, né? Na verdade, estava em ascensão as panelas de alumínio, como você bem disse, né? Até então, quem dominava eram as panelas de ferro e até de barro, né? Anteriormente. E aí, enfim, tinha essa demanda e precisava um produto para limpar bem, né? Porque anteriormente as esponjas de aço eram utilizadas apenas para o setor automotivo, né? Elas tinham essa utilidade. Mas aqui no Brasil, enfim, começou a ter essa demanda daí também da questão das panelas e os produtos eram importados, né? Então, o Roberto, naquele momento, viu que existia uma demanda crescente e conseguiu visualizar um mercado, né? O que é muito interessante, né? E deu certo, né? Porque logo no primeiro ano eles já venderam 48 mil esponjas, então o crescimento nos primeiros anos foi exponencial também, eles expandiram bastante e funcionou, né? O produto teve aderência. A esponja de aço deixava a panela brilhando, né? Sim. Era isso que as donas de casa queriam, né? Por isso o nome, né? Que a abreviação de bom brilho virou Bombril. Perfeito. O nome da empresa se chamava Abrasivos Bombril Limitada, né? Então, realmente, ele sempre teve essa pegada mais de, podemos dizer, de marketing mesmo, né? Que é uma característica importante, né? Todos nós, enfim, nós vamos comentar ali a questão do garoto Bombril, mas desde esse início, pegou o nome, ele já colocou, né? Enfim, uma abreviatura ali. Também no início já tinha o famoso, as cores dela, né? Ela era amarela com vermelho também, e ele envolveu em uma embalagem, né? Que era muito parecida com as dos tempos atuais, e aí ele conseguiu colocar, enfim, uma esponja de aço dentro de algo, né? E vender aquilo ali. Ele saía a pé para vender no começo, né? Tem também essas histórias, né? De loja em loja, ele saiu vendendo e deu muito certo porque existia a demanda, né? E deu tão certo que hoje em dia ninguém chama de esponja de aço, né? Todo mundo chama de Bombril. É verdade. Até Com hoje. certeza. Quando a mãe passa a listinha do mercado, ela não escreve esponja de aço nem Assolan, ela escreve Bombril. Troço criado em 1948 e até hoje se fala Bombril, né? E aí tem a questão também do slogan, né? De 1001 utilidades, que eu achei muito legal também, porque conforme as donas de casa foram usando o produto, viram que não era só para panela, né? Começavam a usar em azulejo, vidros e outras coisas. Tirar a ferrugem, né? Tirar a ferrugem e tal. E aí que veio o slogan, que casou perfeitamente, né? E aí explodiu, né, cara? Desde o início, o slogan ele é lá dos primeiros anos, né? E foi utilizado por décadas, acho que até hoje, se eu não me engano. Mas até no início ali, nas 2 décadas seguintes enfim, do começo da empresa, elas realmente foram de uma expansão bastante importante, né? Ele criou esse mercado e partiu para vender aí a nível Brasil. E desde o começo eles patrocinavam programas já lá na rede TV Tupi, né? Na TV que era a maior da época, né? Então na década de 50. A primeira do Brasil, né? Do grande Assis Chateaubriand. Quem é que era o dono, Greco? Assis Chateaubriand, o rei do Brasil. Esse aí. Esse tem história também. Esse merece um episódio, né? Um episódio, com certeza, mais cedo ou mais tarde. Aliás, tem alguns personagens aí de mídia que deveriam estar aqui aí. Comentem aí quem vocês querem, mas cara era polêmico. Tem um Dr. Roberto, tem uns outros caras aí que seria bastante interessante. E, enfim, como a gente disse, o começo foi realmente de uma expansão bem acelerada, mas isso também se deve a aquisições que a empresa fez, né? De 1961 a 73, a Bombril ela incorporou algumas companhias, né? Mas foi ali, por exemplo, que ela comprou a Companhia de Produtos Químicos Fábrica Belém, que era detentora das marcas Sapólio e Radium, né? Que até hoje são famosíssimas e, enfim, as donas de casa utilizam diariamente. Eu utilizo lá em casa, na minha pedra, o Sapólio. E a Quilustro também, né? Que era dona de 25% do mercado de lã de aço da época, ou seja, então eles conseguiram dar um grande salto já naquela época. Incorporou um concorrente, né? Exatamente. Então, anos depois, já em 78, eles começaram a desenvolver novos produtos e aí chegou um outro campeão, né? Um produto campeão, que é o Limpol, né? Que é a marca Limpol de detergentes, né? Pinho também, né? O Pinho também veio ali nessa época que, poxa, até hoje são marcas consagradas aí no mercado, né? Acho que o Limpol, ele é tão forte quanto o Bombril, né? Pelo menos assim, na minha visão de mercado. Do que a gente conhece. Porque é também um produto que muito reconhecido, né? Que
Não, e queira ou não queira, um satisfaz o outro, né? Você usa o detergente no... Então, provavelmente era uma demanda que existia e ele entendeu e vão para cima. E é legal também que ele, desde o início, ele resolveu expandir para outros produtos, né? Ele não ficou só numa linha. Nessa época também ele mudou a fábrica, né? De São Paulo, foi para São Bernardo do Campo. Então, essas primeiras 2 décadas, ele acelerou muito o crescimento, né? Com aquisição, com ampliação de fábrica. Não, era um cara bem para, como diria um amigo meu, bem para frentex. Bem para frentex. E nesse mesmo ano de 1978, então, só para entender como foi um ano importante para a empresa, né? No mesmo ano que eles desenvolvem e lançam a linha de produtos com a marca Limpol, também foi o ano que foi criado o nosso tão famoso Garoto Bombril, né? Em 1978, pessoal, a agência DPZ, através de um famoso publicitário, o Washington Oliveto, né? Cara aí lendário, né? O Washington Oliveto criou o personagem, né? Garoto Bombril, e chamou o ator Carlos Moreno. Na verdade, não chamou ele, né? Ele passou por... Enfim, foi feita ali uma escolha de atores e ele acabou passando, né? E esse é realmente um momento importante da história da Bombril, porque era uma nova forma de se comunicar, né? Até então, as propagandas para produtos de limpeza, por exemplo, eram muito feitas por mulheres, enfim, né? E eles trouxeram um personagem totalmente atípico, né? Que era um químico industrial, cientista da Bombril, que queria explicar aquele produto, né? Porém, ele tinha todo um formato que ele era todo reservado. Tímido, né? Ele errava, enfim, então ele tinha toda essa questão da timidez. E foi um personagem que simplesmente entrou na cabeça do brasileiro, né? Acho que quem tem 30 mais aí, até um pouquinho menos, com certeza lembra dos comerciais. É impossível não ter passado por um, porque até foram 400 comerciais, né, durante toda a trajetória. O Carlos Moreno chegou a entrar no livro dos recordes, do Guinness Book, por causa disso. Em 94 ele entrou no Guinness Book. Foi um dos comerciais mais icônicos do Brasil, né? Com certeza. Acho que esse, os dos bichinhos da Parmalat e tal. Não, e acho muito legal. Na cultura do brasileiro, né, cara? Eu acho muito legal e curioso, porque quando tu olha o formato do comercial, é uma coisa muito simples, né? Porque é um cara atrás de uma bancada com os produtos ali, às vezes ele se fantasiava de alguma coisa, sei lá, no Natal ele virava Papai Noel, enfim. Ou chamava alguém de fora, o Pelé ficava do lado dele. Mas era uma coisa muito simples, né? Mas ao mesmo tempo genial, porque entrou na cabeça do povo. Não, eu lembro, eu tenho memórias assim de criança que, cara, pela primeira vez o comercial era algo esperado, entende? O intervalo da novela era algo esperado. Sim, porque a gente não sabia o que ia acontecer, porque ia ter o Garoto Bombril e era algo diferente e, claro, memórias afetivas, né? O cara acaba tendo, mas é óbvio que era algo legal, porque eles criavam um texto, era engraçado, enfim. E eles realmente mudaram, né? Porque até o foco do Washington Oliveto, toda a sua genialidade, era fazer algo diferente. Imagina, em 1978, pessoal, é uma outra realidade. E ele conseguiu fazer e o personagem se perpetuou, tanto é que ele ficou 35 anos no ar, né? Ele teve uma parada aí no meio, que é em função da treta, inclusive, mas durante 35 anos esse cara existiu. Enfim, é algo para bater recorde mesmo, né? Como foi dito. Eu fico imaginando até que para ele devia ser muito difícil se desvincular da marca depois, né? Tipo, que nem o Greg falou ontem, é a mesma coisa que o Harry Potter, né? O cara não deixa de ser o Harry Potter nunca mais. Ele vai ser sempre o Garoto Bombril. Teve o caso do cara da Casas Bahia também. É verdade. Quer pagar quanto? E aí, enfim, esse foi realmente um marco da história da Bombril e até hoje está aí forte, né? Mas a empresa seguiu e em 1981 o fundador da empresa, o senhor Roberto Sampaio Ferreira, acabou falecendo. E aqui, pessoal, começa um pequeno problema da empresa. Ela seguiu expandindo, tá? Teve novos lançamentos, por exemplo, um outro produto de grande sucesso, uma linha de produtos de grande sucesso que é a Monbiju, que linha de amaciantes. Ela foi realmente lançada em 1983, né? Um ano depois a empresa abriu o capital na bolsa,
né? Enfim, ela seguia expandindo, né? Até com novas fábricas. Quando ela abriu o capital na bolsa, ela comprou, já expandiu para uma fábrica no Nordeste e depois, 3 anos depois, uma fábrica em Minas Gerais. Então já tinha 3 plantas Fabris, né, no Brasil. Tudo parecia bem. Tudo parecia bem, mas existia um pequeno problema. O que acontece? A Bombril teve o seu fundador e era ele que tocava os negócios. Porém, eles tiveram um grande problema de sucessão. Esse é um ponto da história onde tem algumas dúvidas, e sempre se tem quando se trata de empresas familiares, porque o conhecimento ele é passado por quem vive, e em geral é quem saiu vencedor, né? Conta a história. Então, ficaram 3 filhos, tá? Que eram os 3 sucessores, né? Que eram o Marcos, que era o irmão mais novo, no caso. Ele não participava do dia a dia do negócio, ou seja, ele não estava lá na Bombril, não trabalhava lá. Só tirava os dividendos. Só alguma coisa ali. Aí tinha o Ronaldo, que é um importante personagem, vocês vão escutar a partir de agora bastante, que era o irmão do meio, tá? E o Fernando, o mais velho, né? Que esses 2, de fato, tocavam a empresa, né? Ambos tocavam a empresa. Só que existia um grande problema entre os 2. Um tinha uma visão diferente da outra. O Ronaldo, ele sonhava em dar continuidade no negócio do pai. Porém, o Fernando queria vender, tá? E aqui é a raiz de todo o problema da Bombril, que hoje, em 2025, ainda está sofrendo por causa dessa intriga aí, dessa briga desses irmãos. O que aconteceu? Em 1990, o Fernando vendeu as ações dele para o empresário italiano Sergio Granhotti, que era um executivo do Grupo Ferrugem. Na verdade, ele vendeu para o Grupo Ferrugem, mas a gente coloca dessa forma porque o Sergio Granhotti será um importante personagem também dessa história. E ele convenceu o irmão mais novo dele, que era o Marcos, também a vender suas ações. Ou seja, 66%, 2/3 da empresa foram vendidas para esse grupo italiano, o Grupo Ferrugem, né? E o Ronaldo acabou permanecendo dentro da empresa, agora minoritário, com apenas 1/3, 33% da empresa, né? Porém, como ele era minoritário, ele não tinha poder de decisão nesse negócio e começou a ter grandes problemas junto ao italiano, até que ele decidiu vender lá em 1995 a sua parte para o italiano. Só que, quem era esse italiano? Esse é um ponto também bastante importante que a gente vai poder desenvolver agora, porque aqui vai a primeira lição, talvez, que a gente possa ter. Eles venderam para um cara, vamos dizer, obscuro, né? A gente poderia colocar um cara que vinha aí de não uma linhagem, mas naquela época existiam vários empresários italianos que tinham um certo perfil de aquisições e também de formatos de negócio. E o personagem em questão aqui, o Sergio Granhotti, era um cara bastante polêmico, né? A gente poderia colocar assim. Controverso, polêmico, um cara enrolado, né? No mínimo. E aí, ele tinha essa ambição de criar um grupo, né? O Sérgio, ele começou como contador, né, do grupo italiano Cimento Segni, né? Aí ele até chegou a trabalhar, em 85, chegou a trabalhar aqui no Brasil, numa empresa de cimento, não me lembro o nome agora, mas era uma empresa grande. Mas ali nos anos 80 foi que ele era o braço direito do Raul Gardini, né? Que era o principal, era o dono do grupo Ferrugem, né? Ele era da família Ferrugem e o braço direito dele era o Sergio Granhotti. Então foi o Sergio Granhotti, enquanto alto executivo do grupo Ferrugem, que arquitetou as primeiras aquisições no Brasil, né? Que foi em 87, foi a aquisição da Sica, que era dona dos extratos de tomate Elefante, era uma baita empresa. Clássica, né? Clássica. Até hoje tem um Elefante, né? Sim, tem mais um. Sim, não existe. Mas, assim, enfim, era uma empresa gigantesca que em 87 entrou em concordata e os italianos do grupo Ferrugem compraram, né, pagaram $155 milhões.
E aí, pouco tempo depois, através do intermédio do Mário Garneiro, na época do Brasil Invest, que é um personagem também muito famoso aqui no Brasil, né? Recentemente, agora, ele veio à tona devido à sociedade com o Ike Batista, mas ao longo dos anos 80 ele também teve várias polêmicas e tal, mas é um cara com muitas conexões internacionais, ele era diretor do Grupo Monteiro Aranha, enfim. E aí foi ele, e era muito amigo do Cranhotti, né? Então ele fez a ponte e apresentou o Fernando, né, para o Cranhotti, e o Fernando convenceu o Marcos, então, a vender para o Cranhotti. Então, no início... Os dois irmãos acabaram, através disso, vendendo a sua parte. Exato. Da Bombril. Ali estamos falando de 89, 90. 90, E aí, então, o Grupo Ferrugem, então, assume o controle, né? Então, a ideia deles era crescer ainda mais o Grupo Ferrugem, que, embora não seja tão falado, o Grupo Ferrugem, na época, era o segundo maior grupo privado da Itália. Era gigantesco, né? Então, atuava em vários setores: banco, seguro, químico, alimentação, e faturava coisa de 30 bi. Mas ali, início dos anos 90, né? O Cranhotti, ele sai ali em 90 do Grupo Ferrugem para criar a Cranhotti & Partners, né? Que a ideia dele, ele criou em Londres até. A ideia dele era criar um merchant bank, que, ao contrário de um fundo de private equity, ele ia investir o dinheiro próprio dele, dos acionistas, em empresas em dificuldade, para fazer o turnaround delas e revender com lucro. Né? Pacota e vende. Exatamente. Pega uma empresa com problema, quase quebrando, corta custo, faz tudo que tem para fazer e vende no futuro. Perfeito. Inclusive, eles fizeram isso muito bem com a Sika, né? Que, aí, só um parênteses, né? O Cranhotti & Partners acabou comprando essas participações da Sika e da Bombril do Grupo Ferrugem. Que o Grupo Ferrugem, ali entre 90 e 92, já estava muito endividado. E aí, em 92, que estourou a bomba com a Operação Mãos Limpas, né? Que era o equivalente à nossa Lava Jato aqui, que diversos banqueiros, políticos, empresários foram presos, e um desses empresários era o Raul Gardini. Dono do Grupo Ferrugem. Dono do Grupo Ferrugem, né? Que, inclusive, quando foi oficialmente, né? Quando foi denunciado, ele não aguentou a pressão e acabou tirando a própria vida. Né? Então, e ali o grupo desandou também, né? Ele foi, né? Ali então, foi a derrocada do grupo, mas o Cranhotti já estava fora, tocando Cranhotti & Partners e fazendo a estratégia dele, comprar empresas de dificuldade. Perfeito. E no início, e a ambição dele era gigante, né? Ele, que nem falou, quero fazer um merchant bank, daqui a pouco viu, não, na verdade eu quero criar um conglomerado industrial. E começou a fazer aquisição. Mudou um pouco, né? Virou também um industrial, né, na verdade. Mas é bom pontuar que ele não era um industrial, né? Ele era um financista. Perfeito. Inclusive, isso é importante para a história, né? Porque né, o deal dele era comprar e vender, alavancado, tomar dívida. Então, até que deu certo, né? Como você disse, né, Greco? Lá em 1987, a Sika foi comprada por 155 milhões de dólares pelo Grupo Ferrugem, né? E aí, já sobre a gestão do Cranhotti, foi vendido por 280 milhões de dólares para a Unilever, em 1992. Ou seja, em 5 anos, quase dobrou. Né? Então, foi uma baita operação, né? Nesse momento, o cara ainda estava bem, né? Não, ali capitalizado. Esse início os primeiros 5 anos da década de 90, ele estava com muita força, porque também, aí em linha com outros empresários italianos, né, em 92 ele compra a Lazio. Né? A Lazio, o time de futebol. Time de futebol, né? Então, a família Agnelli tinha Juventus, o Calixto Tanzi da Parmalat tinha o Parma. Então e aí o Cranhotti vai lá e compra a Lazio, que na época estava em dificuldade financeira. Então era uma forma também de mostrar poder, né? Tipo, pô, sou dono de um time, depois do Berlusconi com o Milan e tal, né? Então, e os empresários italianos tinham essa linha assim extravagante, né? De estar sempre nos holofotes e
é um conglomerado e tá muito próximo de políticos também, ter boas relações com banqueiros. Sempre então, na mídia. a ascensão dele foi muito, muito forte, assim, né? Então, assim, até nos primeiros anos ali que ele controla o Bombril cresce, Sim. aumenta o faturamento, né? Ele Tinha a Orniex também, né? comprou a Orniex também, que era do sabão ODD. Então, ele estava criando uma holding, tipo uma Berkshire de produtos de limpeza e tal. Inicialmente alimentos, mas daí ele vendeu a Sika. Queria criar algo desse setor de limpeza, que ele viu o Brasil como um mercado gigante, né? Não estava errado, né? Exato. Até hoje é o quarto maior mercado de produtos de limpeza do mundo. E aí ele dá andamento até certo ponto. Aí em 94 ele faz uma aquisição importante também, só que na Itália, que é a Sírio, que patrocinava o São Paulo Aquela... nos anos 90, que era de conservas, uma empresa de alimentos, né? E aí ele comprou por 350 milhões de dólares. Ela era uma empresa muito antiga. Ela era uma divisão de uma estatal italiana gigantesca, muito antiga, que estava em problemas financeiros, né? Então era o alvo dele, né? Comprou, então ele estava dando esse... Seguia crescendo. Seguia crescendo. Comprou a Sírio, crescendo a Bombril, comprou a Orniex. Até então, tudo bem. Tudo bem, tudo certo. A Lazio... Voando com, anos 90 da Lazio, que tava... Só três jogadores. Três jogadores. Hernan Crespo, Veron e o... Tinha mais um famoso... Nedved. Que era da Juventus depois, né? E inclusive eu li numa matéria acho que de 96 ou 97, antes do Ronaldo Fenômeno ter ido para Inter, ele estava muito próximo de fechar com a Lazio. Isso é uma matéria, assim, Ronaldo muito perto de fechar o contrato com a Lazio. Ronaldo Fenômeno que nos segue. Muito obrigado, Ronaldo. Grande Ronaldo. Tamo junto. Fenômeno. E aí o cara... 2 gols no imagina final se a Lazio leva o Ronaldo. Porque ele ia pra Inter, né? E foi, né? Então aí se tu for ver, né... Uma briga de ego também, talvez. Uma briga de ego. Né? Porque se tu for ver, o Parma do Calixto Tanzi, que era um rival, mas eles eram amigos. Fizeram negócios juntos. O Parma também, nessa época, era muito forte, né? Sim. Foi o auge do Parma. Sim. Foi nos anos 90, quando a Parmalat, quando o Calixto Tanzi da Parmalat era o dono, o patrocinador, né? Tinha o Adriano e mais vários jogadores. Júnior. E aí rolava, então, essa disputa de ego do Tanzi com o Parma, o Cranhotti com a Lazio, e a Parmalat no Palmeiras, e a Sírio no São Paulo, né? Se for ver os dois... Sim. Né? Sim. E a gente tá falando de dois conglomerados italianos. E faz sentido comercialmente também, porque o futebol é um esporte de massa e tem tudo a ver com produto de limpeza, né? Com alimentação. Tal. Né? Fecha bem. E nessa época aí, tipo, tava tudo dando certo, porque a Bombril tava crescendo mais do que nunca e já dominava 90% do mercado. Tinha 90% do market share, né? Do mercado, tá louco. Não existia. Era um monopólio. Sim. Inclusive, até tava falando com o Augusto, que eu li uma matéria no O Globo de 93, que o título era 3M lança espuma para acabar com a Bombril no Brasil. O nome era Esponjaço. 3M. 3M. Para tentar ganhar mercado aqui e não conseguiu. E não conseguiu. Cara, os caras tinham uma fortaleza muito grande, né? E isso foi construído através da marca deles, né, cara? Não se pensava. E como... Fiquem até o final desse episódio, que vai valer a pena para entender como realmente uma marca forte segura empresas, né? E fica até o fim para saber sobre o Sorin também, né? Não. Se lembrem do Sorin, é importante. Grande Sorin. Bom, mas aí, como você estava falando, né, Greco, estava tudo certo ali. Só que em 1994, ele realmente comprou essa empresa, né, que era a Sírio. E talvez esse foi o maior erro dele, né, pelo que a gente pôde pesquisar. Sim. Não sei se você concorda. Sim, concordo. O começo da derrocata foi ali. A derrocata foi com a Sírio, né? Mas o problema começa em 97, né? As coisas estranhas começam a acontecer em 97, que ele faz uma transação muito estranha, muito obscura, que foi a compra a Bombril comprou o controle da Sírio lá fora. Tá? Que o argumento dele era que ele queria tornar a Bombril uma empresa global.
né? Uma multinacional. Ok, até aí... Ok, né? A operação foi de 380 milhões de dólares e como que ele financiou isso? Com um aumento de capital na Bombril aqui do Brasil. E quem participou desse aumento de capital foi o Previ, né, o fundo de pensão Previ, o BNDES Par, que é a divisão de participações do BNDES, e a Dínamo. Tá. Quem é do mercado conhece muito bem a Dínamo, né? Para quem não é do mercado, tem como só falar um pouquinho? Uma das, ou se não, a gestora de ações mais bem-sucedida do Brasil, um histórico surreal, né? Sim. E é uma das, vamos dizer, uma das assets mais bem conceituadas do país. Perfeito. Né? Uma das mais antigas também, né? Mas do outro lado, o Previ e o BNDES Par. O que daí a gente consegue entender. Sim. Né? Fica meio estranho esses dois acionistas aí, né? Mas a Dínamo... Até hoje, estranho. Se alguém souber de algo de bastidores, comenta aí. Porque por favor. Nunca consegui entender esse deal. De qualquer forma, foi feito o deal. De qualquer forma, foi feito o aumento de capital, ou seja... 380 palitos. 380 palitos. Na época, o câmbio era fixo ainda, né? Então, era pau a pau. 380 milhões de dólares. Que foi, então, para o caixa à vista, para Círio lá fora. Tá. Daí você desembolsa à vista. Ou seja, ele usou a Bombril para comprar uma empresa dele mesmo. Lembrando que ele já detinha o controle da Círio. Exato. Tá, então aí já é uma coisa meio estranha. Sim. Aí em 98... ele mandou um pix para ele mesmo. Exato. Não Bom português. Aí em 98... o que pega todo mundo de surpresa foi que ele fez uma operação parecida. Um ano depois. Um ano depois. Um ano e meio. Né? Dezembro de 98, ele pega esse recurso que entrou no caixa da Círio e passa para uma outra subsidiária dele, localizada num paraíso fiscal. Faz uma outra operação de compra e venda, só que dessa vez, ao invés do pagamento ser à vista, ele é feito em 4 parcelas. Ele vendeu a Círio Holding, tá, pessoal, para a Bombril Círio International, que tinha sede em Luxemburgo. Tá. E aí a diferença, então, foi que uma foi à vista, a outra foi em 4 parcelas. Perfeito. Só que a Círio já estava enfrentando problemas financeiros e que só se agravariam nos anos seguintes, e essas 4 parcelas a Bombril nunca mais viu. Motivo esse que fez com que os minoritários, Dínamo, Previ e BNDES Par, entrassem na justiça, né? Sim, cadê? Foram na CVM e tudo, porque, tipo assim, o cara basicamente ele limpou o caixa da Bombril Brasil, passou lá para ele, nunca mais pagou de volta. Sim. Né? E aí, numa tentativa de fortalecer o caixa da Círio lá, né? Que já estava enfrentando problemas. Lembrando que ele comprou ela com dificuldades financeiras. Sim. E detalhe, né? Era de uma estatal, então devia ter muito esqueleto lá dentro. Né? E aí, ali começa... Então, em 98 começa a briga. Em 99, a CVM já entra com um processo contra ele, porque também foi descoberto um valor de 1,3 bilhão de reais de remessas da Parmalat Brasil para a Círio lá fora. Entendeu? E aí suspeitaram de fraude, de faturas, né? Movimentações bem... Ele estava tentando cobrir um rombo que ele tinha na outra empresa. Aí que tu falou antes. Cara, eu acho que assim, o que aconteceu? A Círio estava com muito problema, a Bombril estava saudável, e ele começou a pegar dinheiro da Bombril e fazer umas operações malucas lá, de compra de controle e não sei o quê, e para tentar reerguer a Círio. Mas o problema era tão grande, aí logo depois ele emite uma porrada de títulos para a Círio, que o problema financeiro era tão aprofundado que a estoura em 2002 um calote. Né? Ele, vamos dizer assim, ele emitiu debêntures, títulos da Círio, e ele deu um calote em mais de 30 mil pequenos investidores italianos num valor de mais de $1 bi. Nossa. Ele não pagou a dívida, né? Então, e isso tudo, todos esses problemas na Círio acabaram refletindo aqui na Bombril, né? E aí tem a questão também do problema, né?
só voltando um pouco agora para o Ronaldo, né? O problema foi que ele ficou um tempo de acionista, daí viu que, pô, ele não ia ter voz, ele era minoritário, viu que os Cranhotti eram um cachorro louco, vendeu. Só que no que ele vendeu por 200 milhões de dólares e ele recebeu 80. Fez. Daí, dos 120 que faltaram, o Cranhotti ficou de pagar a prazo para ele e tal, e ele falou, ó, ficou de garantir as ações, caso o Cranhotti não pagasse, ele tomava de volta as ações. Né? Desses 120 que faltava, o Cranhotti pagou só 5 milhões de dólares. Ele deu um calote enorme no Ronaldo, que perdeu o controle da empresa. Sim, o irmão que não queria vender, acabou ficando mais tempo dentro, virou sócio dele, minoritário, perdeu, enfim, o controle da empresa, vendeu a parte dele e não foi pago na sua totalidade. Ele ainda, tudo bem, recebeu seus 80 milhões de dólares. Que não tá ruim, né? Tá ruim e tal. Mas ainda assim, né? Ainda faltava 120, desses 120 o cara recebe só 5 e achava que não, agora é só o cara não pagou, eu só retomo minhas ações. Não retomou as ações, então ficou sem o dinheiro, sem a empresa. Uma história... E foi assim, bom, isso era a questão de lá de fora, mas que veio para cá. E aí, em 2002, o nosso grande amigo e empresário italiano aí, ele tomou a maior multa da CVM até então, né? Foi de 62,5 milhões de reais. Ultrapassou o recorde, né? Que era do Nagy Narras. Grande Nagy. E depois ele só foi superado pelo Edemar Cid Ferreira, do Banco Santos, e do Daniel Birman. E nesse mesmo ano, o nosso amigo Ronaldo, depois de tantos anos fora da empresa, ele tentou começar um processo para retomar o controle da empresa, né? Então, em 2002, o Ronaldo entrou na justiça. Que, na verdade, pela parte que faltava ser pago, ele já tinha as ações como garantia, né? Então, ele acionou a garantia. Ele conseguiu, com a ajuda de um advogado, que a gente vai falar daqui a pouco, colocar em administração judicial. A justiça, nesse caso, ela foi favorável ao Ronaldo, porque viu que o Cranhotti deu um calote de 120 milhões de dólares nele. Então, as ações... só que, assim, em vez de voltar para o Ronaldo, ainda ficou num limbo, ficou numa administração judicial. E esse que é o ponto 2, né? O que aconteceu, né? Em 2002, o Ronaldo entrou na justiça e ele realmente, com um advogado chamado Augusto Coelho, tá? E já em 2003, no caso, um ano depois, a empresa, eles conseguiram deixar a empresa em administração judicial, né? Correto. Então, a partir disso, a empresa foi administrada por, como é que a gente pode dizer assim, caras que não são do business, né, e tal. Uma gestão delegada pelo juiz, né? Então... Alguém que vai mexer no dinheiro que não é deles. Exato. Sem muita responsabilidade. Zero skin in the game. E com uma empresa que já estava em dificuldade agora nesse ponto. Sim, né? Nesse ponto ele já estava. E aí, durante 4 anos, pessoal, a empresa realmente ficou nessa administração, porque no meio desse processo, o Ronaldo teve um imbróglio junto com o advogado, né, Augusto Coelho, que queria 20% do acordo feito, né, entre o Ronaldo e as partes, no caso lá, a parte da Bombril, né, mais honorários. Só que o Ronaldo acabou não concordando e eles acabaram não fechando, no caso, esse negócio, e não foi assinado pelo advogado, né, pelo Augusto Coelho. E nisso a empresa partiu para um segundo momento de um limbo total, onde ela era administrada judicialmente. Então, de 2002 a 2006, a empresa ficou na mão de, entre aspas, executivos que não tinham nenhum, vamos dizer, repertório ou, enfim... responsabilidade. Uma empresa do tamanho da Bombril sendo, enfim, tocada por pessoas de fora. Só que o problema era maior. E aí entra o segundo ponto. Vamos tentar botar em perspectiva, né? Nosso amigo Ronaldo começou sua briga lá com os seus irmãos lá no final dos anos 80, né? Nos anos 80, culminou lá no começo dos anos 90.
onde eles venderam suas partes, os dois irmãos deles. Ele acabou ficando minoritário, ficou acho que durante 5 anos, se eu não me engano, como minoritário, e aí ele viu que não Jogou a toalha. Perdido o controle, foi passado para o nosso amigo italiano, para o Cragnotti. E ele viu a Bombril ter um crescimento inicial, mas depois entrar em uma derrocada. Bom, agora era a hora dele retomar o controle. Porém, ele, com essa função com o advogado, ele não conseguiu retomar o controle imediato. E nisso, esses executivos que eram, na verdade, uma administração judicial, pegaram a empresa e começaram a administrar. Porém, aqui, meus amigos, aí entra um fator interessante dessa história, que pode ser considerado o segundo ponto mais dramático da história, né? Depois do Cragnotti. Porque a empresa ficou num limbo, né? Ela virou um zumbi corporativo, porque virou uma empresa totalmente sem dono, né? Porque os incentivos de quem estava tocando ali não era fazer a empresa crescer e dar certo, né? Os caras estavam só cumprindo um papel ali que foi mandado para eles. E aí, nesse meio tempo de 2002 a 2006, que esses caras ficaram no comando, segundo entrevistas do próprio Ronaldo, né, foi descoberto muitas coisas estranhas, né, e essa administração acabou gerando um rombo enorme, né, de acho mais de 2 bi, né? 2 bilhões, né? Teve uma série de acusações, né, que foram feitas ali contra eles, por exemplo, de contratos feitos com parentes dos executivos que estão tocando a Bombril, contratos de marketing, assim, totalmente superfaturados, no valor de 40 milhões, 200 milhões com advogados, cara, números, assim, substanciais e totalmente fora da curva, né? Então, ou seja, mais uma vez, uma empresa que ela mantinha sua marca forte, por isso que ela era a galinha dos ovos de ouro, né? Mas, mais uma vez, ela estava sendo sugada, né? Sim. Sim, imagina, primeiro tiravam do caixa dela para ir para Sírio, daí depois começaram com essas questões aí que, tipo, tudo bem que o Ronaldo é enviesado em falar isso, mas é só ver os números, né? Esse rombo gerado nesse período aí, tu vê que tinha algo muito errado. E o mais engraçado é como se não bastasse a treta já entre os acionistas, isso foi gerado pelo advogado, né? Porque o Ronaldo e os italianos, os credores do Cragnotti lá na Itália, que já tinham ficado com os ativos deles, já tinham chegado a um acordo para a administração da Bombril. Sim. Só que como ele não concordou com o pagamento dos honorários, o advogado... Teve que era leilão judicial. Exato. Daí travou tudo. Mas também tem um ponto, né, Matheus, que eu acho que é importante. O que foi assinado antes? Exato. Mas tem um ponto importante também que a gente tem que falar, que isso foi muito complicado, que foi a questão que o Ronaldo fala em uma entrevista, que ele tinha a preferência de compra da participação dos irmãos dele, e isso não foi respeitado. Foi por isso que ele ficou tão puto e foi para a justiça logo em seguida, né? Porque antes de vender para os italianos, eles tinham que primeiro falar com o Ronaldo, né? O Fernando e o Marcos. Fila, né? E eles não falaram e venderam direto. E foi aí que começou o problema todo. E pensando, né, assim, nessa tua fala, enquanto você falava, imagina, poderia ser algo resolvido entre 3 pessoas, né? Eles eram 3 irmãos, mas aí você vê um colosso como era Bombril, através do topo da pirâmide, começou todo um problema que poderia ter sido resolvido, mas por conflitos estritamente familiares, né? Que a gente sabe que eles têm um poder enorme na vida de pessoas comuns. Imagina, no sentido de pessoas que tinham uma empresa do tamanho da Bombril, o que não pode e para onde pode chegar numa marca, né, como a Bombril, com um problema desse, que pode parecer pequeno, mas foi, de certa forma, pelo menos o que o Ronaldo colocou uma rasteira dos irmãos, que levou a esse grande problema né, hoje em 2020... Poderia ter sido resolvido o seguinte, o Marcos, tu quer vender... Fernando, tu quer vender, tu quer muito vender, eu te compro. É isso? Tipo, vou te pagando, mesmo eu te compro, não vende para outra pessoa, né? E aí o mais novo lá, o Marcos, né, não queria nada com nada, se fosse comprar, também compra. Isso aí já resolveria todo o problema. E depois o problema vai escalando, vai botando cada vez mais personagens para dentro. Não, mas qual a chance? E a empresa fica totalmente estilada, né? Vira um negócio... Não é isso?
É isso? Sim, fica os sócios brigando, né? Gastando uma fortuna com o advogado e a empresa fica à deriva, né? Fica um zumbi. Ela só sobreviveu justamente porque o produto é muito Tinha forte. uma marca muito forte. E a loucura mesmo para mim é pensar que, só voltando novamente, porque isso é muito importante ser colocado, né? A gente, às vezes, não consegue entender o tamanho de uma empresa desse porte. A gente vê, enfim, os produtos, mas, poxa, era 4, 5 mil funcionários, 3 fábricas, enfim, uma série de clientes, fornecedores, e por uma questão realmente estritamente familiar, pequena, a coisa foi saudável. Então, assim, ó, cara, faz um churrasco e tenta te resolver, sabe? Meu Deus. Não é possível. Mas eu, na minha pele, que não tenho esse problema de dinheiro, gostaria de ter, né? Mas é muito fácil também falar, né? E também as fontes que a gente encontra na internet, basicamente, são ditas pelo Ronaldo, né? Sim. A gente não sabe o outro lado. Versão, Não tem nada do Fernando e do Marcos. Do Marcos, né? Então, a gente não sabe se o Ronaldo também não era, enfim, que não cabe, mas não era um bom irmão, ou qualquer coisa, não sei. A gente não tem essa O noção. fato é que isso poderia ter sido resolvido entre os irmãos. Né? Talvez até não pelos irmãos, né? Talvez pelo pai, pelo fundador, ter delegado, colocado isso de uma forma, como a gente já viu em vários outros casos, por exemplo, a VEG, né? Que é um caso que a gente comenta bastante, que já é delimitada a questão da sucessão, mas esse foi um erro que ocorreu lá há tantas décadas atrás que teve, enfim, nas décadas seguintes acabou sendo um erro fatal, né? E a gente não sabe, a gente não consegue mensurar o tamanho da Bombril se isso não tivesse acontecido, né? Porque... Exato. O Ronaldo coloca em uma entrevista também para Isto é Dinheiro, antiga, que ele acha que se não tivesse tido todos esses problemas era para ser a Unilever. E assim, eu não duvido. Porque olha as marcas da Bombril, né? Claro, né? A nível mundial é difícil, né? Não a nível mundial, mas de Brasil, pelo menos, de ser um player difícil de bater a ponto da Unilever ou da P&G comprar, né? Daí. Ter interesse em comprar. Tipo assim, poderia ser ter um faturamento de 10 bi. Só o fato dela ter sobrevivido 2 décadas com toda essa questão, toda essa briga, é uma prova de que ela tinha um potencial gigantesco. Imagina, cara, mas aquilo a energia dos executivos e dos sócios, né? Não estava em crescer a empresa, em gestão, em lançar novos produtos, em equacionar dívida. Não, estava em briga. E aí não tem, cara. Não tem briga. Primeiro é briga, depois um italiano que... Não vamos falar que rouba, mas mandou o dinheiro da Bombril para fora. E o terceiro, os caras de administração judicial que, enfim, no mínimo não estavam nem aí para a empresa. Vale mencionar que daí nesse meio tempo, né, que 2002 a 2006, que daí 2002 estoura a bomba da Círio lá, mas daí o Cranhotti já tinha devolvido, já tinha saído da Bombril. Dá esse calote, então, em mais de 1,3 bi de dólares em títulos. E em 2004 ele é preso por gestão fraudulenta, lavagem de dinheiro e tal. Chegou a ficar 6 meses preso. Daí depois recorreu e tal e ficou em liberdade. Foi condenado em outros processos depois, mas crime de colarinho branco. Até hoje está solto, né? Tá até hoje na casa dele na Toscana. Daí ele teve que vender a Lazio também, que daí depois disso a Lazio... veio pra baixo. Mas tu vê, né? Que cara que arranjou confusão, né? Esse cara era bom. Bom, mas em 2006, então, o Ronaldo Sampaio, conseguiu realmente ter novamente o controle da empresa, né? Porém, encontrou uma situação muito difícil, né? Até tem também uma matéria da Isto é Dinheiro, do dia que ele entrou na fábrica, né? Então, agora, acho que o nome é Agora a Bombril tem dono. E as pessoas, os funcionários comemorando, né? Imagina, né? Era uma empresa que já de muitas décadas antiga, funcionários antigos que ficou nessa penumbra, né, durante anos. Você imagina a incerteza, né? A incerteza. Quem é que é o dono? E estava, então, dali voltando o salvador da pátria, né? Porque ele realmente era, o herdeiro, filho do dono e tal. E, então, as pessoas estavam realmente comemorando e ele também deu a entrevista que acreditava que a empresa poderia faturar rapidamente o dobro e tal.
E também a ideia dele era aumentar o mix para mais de 50 produtos naquele momento, que ele via muita oportunidade. E nesse sentido de visão, eu acho que ele estava muito certo, né? Porque a gente viu outras concorrentes pegando esse nicho de mercado e crescendo muito, né? Nesse meio tempo, como é o caso da IP, né? Que vem ano após ano sempre... A Solan também. A Solan também, né? No caso específico da esponja de aço, né? Eles perderam o market share que eles tinham. Sim, ele chegou daí a 70% em uma época ali. Inverteu, né? Porque além de virem os concorrentes, né? Eles também saíram dos mercados, né? Porque eles também estavam passando por dificuldade de produção, eles não tinham dinheiro para produzir. E sobre isso, né, que o Matheus está falando, em 2013, pessoal, enfim, o Ronaldo entrou em 2006. E aí ele tentou todo esse processo de pensar em uma nova linha e evoluir, mas quando ele viu, o buraco era muito mais embaixo, né? Porque depois a gente vai explicar um pouco do rombo que foi deixado e por que hoje a empresa está em recuperação judicial. Mas o fato é que em 2013, o que era impensável para pessoas da nossa idade e mais velhos é que os produtos da Bombril, e aqui a gente não está só falando da esponja de aço, né? Os outros produtos acabaram sumindo dos supermercados brasileiros simplesmente não, né? Mas por falta de dinheiro para produzi-los. Exato. Ou seja, Que loucura, né? a empresa chegou numa penúria total. E ele vendeu algumas marcas, né? Ele tentou... Ele cortou custo também, ele cortou bastante custo em marketing, ele cortou bastante executivos, os caras que não tinham... Enfim, eram os caras que não eram tão bons, assim, parentes de não sei quem e tal. Cortou, fez uma limpa nos executivos, diminuiu o número de funcionários, cortou verba de marketing, vendeu marca e tal, mas o buraco era tão fundo que, cara, nem isso funcionou. Tanto é que, né, ele assumiu em 2006 e em 2013, depois de todas as iniciativas, tentou entrar no mercado de cosméticos, também não deu certo. Isso aí foi um erro, né? Em 2013, simplesmente não tinha produto nas gôndolas. É impensável, né? Que loucura. Sendo que tu tem 3 mil funcionários, 3 fábricas, uma marca icônica, e tu não tem dinheiro para produzir, velho. Tu tem venda, mas não tem produto. É porque a coisa mais difícil é fazer teu produto ser algo que as pessoas queiram muito, né? Por exemplo, é muito fácil falar do iPhone, por exemplo. Mas a gente está falando de uma esponja de aço, um produto básico. Sim. E assim, eu não sei se vocês têm essa mesma... tiveram essas experiências, mas eu me lembro da minha mãe, quando eu era pequeno, ou maior, enfim, ali... pedia para eu ir fazer as compras no supermercado, ela nunca botou esponja de aço. Ela sempre botava Bombril. Bombril. E se eu não chegasse com um Bombril, eu ia ter um problema. Ou seja, para as donas de casa, para as Dolar, né, que é o nome, e eu digo para mim também, que eu gosto de limpar meus espetos, minhas coisas Grelha. lá, grelha, né? Cara, tem que ser Bombril, até hoje. E isso que... Eu acho que, por exemplo, nunca comprei a Solan na minha vida. Também não. Assim, por necessidade, ou só se, enfim, não tinha Bombril ou algo do tipo. Então, cara, eles conseguiram criar isso num produto muito básico, entendeu? Que é super muito barato, fácil de imitar, etc. Não, é simplesmente por causa da marca. É aquela coisa, né? Aqueles produtos que a marca vira sinônimo do produto. Gillette, o Cotonete, Bombril. Mas chegou nesse ponto de sumir, né, dos supermercados, né? Mas... ele não parou. Ronaldo, acho que, olha, se tem um cara aí que é persistente e que quer fazer um negócio, talvez esse seja um dos personagens mais interessantes da história do empresariado brasileiro. Porque ele seguiu, tá? E seguiu com prejuízo, tá? Em 2015, eles tiveram 900 milhões de reais de prejuízo. Já vinham de 4 anos de prejuízo. Bizarro, assim, quase um bi, né? De prejuízo. E aí ele tomou uma atitude, né? Ele contratou uma consultoria, que é a RK Partners, que já no primeiro ano ela reverteu aquele prejuízo de 900 milhões em 2015. Em 2016 ela conseguiu ter um lucro líquido de 59 milhões de reais. Ou seja, também fizeram diversos cortes, etc. Mas o problema nunca foi a venda do produto, né? O problema foi na administração e todo... o passivo gigantesco, né? Que eles carregam desde aquela época. Que vem... já dificulta muito a questão de conseguir crédito, né? Então eles
consegue pegar dinheiro muito caro no mercado e e a indústria precisa de capital, né, para rodar. Então isso cada vez foi piorando durante todos os anos, né? E quanto mais o tempo passa, pior fica, porque ainda tinha o passivo lá, esse passivo que o Greco falou da questão judicial, que ainda não tem uma decisão, né? Mas que uma hora vai entrar na conta também. Então as dificuldades eram gigantescas. A empresa estava estrangulada, né? Porque não, é um business que tu precisa estar muito forte em marketing também, né? Precisa estar na Globo, precisa estar toda hora na televisão e tal, porque é um produto de massa, né? E isso é caro, né? Então, se tu for ver, tipo, o que eles fizeram, a RK fez, ela conseguiu cortar bastante custo, né? Que nem tu falou, o problema não era receita. Mas, ao mesmo tempo que o problema não é receita, a receita, que já era em torno de 2 bi, ela também não crescia muito, né? Tu tem 2 bi porque, pô, tu vende para todas as redes de supermercado do Brasil, mas também não é um produto que cresce muito, né? Se tu for ver. Já é um produto consolidado. Ele não vai ter um aumento significativo de venda. Vai atender teus né? pedidos e tal, mas tu não vai ter um pico de venda de esponja de aço. Tu não tem geração de caixa para investir em outro produto também, né? Então imagina, tu tá endividado. Então tu já tá com um limite de dívida alto, né? Chegou um ponto ali que tava mais de 10 vezes a dívida líquida EBITDA. Então tu não vai conseguir crédito. Se tu conseguir, vai ser caríssimo, entendeu? Ao mesmo tempo que não cabe mais também um aumento de capital, um follow-on, que eles não fizeram. Então tu vai tirar dinheiro da onde para criar novas linhas de produto, para investir em uma campanha de marketing forte, sabe? Aí se tu bota uma bala de dinheiro para fazer uma nova campanha na Globo e se não dá certo, sabe? Então uma questão muito difícil. Tu não tá numa posição de correr muito risco, né? Então pagar a conta. E além de tudo, né? Então tu já tá com problema no dia a dia para tocar o business, né? Capital de giro, tudo estrangulado. E ainda uma nuvem negra gigantesca que é um passivo de mais de 2 bi tributário. Sim. 2,3 bi, que pode a qualquer momento ser... Não, e na verdade esse passivo é um dos principais problemas, porque por essa dívida, a penhora das fábricas, né? Dificulta muito o crédito da empresa, porque ela não consegue entregar os ativos que ela tem em garantia para conseguir dinheiro. Então ela começa a se endividar, uma dívida de curto prazo. Em 2023 ali, até já passando um pouquinho para frente, chega a 24% ao ano de juros que ela estava pagando em média, e uma dívida que tu paga em menos de um ano. Ou seja... É engraçado que até ela chegou a esboçar uma reação ali, até no nosso vídeo que a gente fez aqui pro YouTube. Ali, em 2022, ela chegou a bater o recorde de EBITDA. Em 2023, aumentou, bateu 248 milhões de reais em EBITDA, que é uma proxy da geração de caixa. Mas ela ainda seguia endividada. E aí, nesse meio tempo, né, de 21 até agora... os juros no Brasil dispararam, né? Não só no Brasil, mas no mundo, mas o Brasil saiu de 2 para 14, e aí quando tu tá endividado, isso aí te mata, né? E aí tu vai ver o balanço da Bombril, tu pega o passivo, não é só empréstimos e financiamentos, né? Que tem um valor absurdo. Também ela deve muito para fornecedor, né? Fornecedor então, e cliente. Né? Isso é uma loucura, cara. Não, e além de todo esse problema, essa questão da penhora... eles também têm uma penhora na receita líquida deles, né, da empresa, que é de 0,5%. Daí tu pensa, 0,5% não é nada, mas numa indústria, 0,5% é muita coisa. Porque o resultado é muito ajustado, é um produto barato, né? Eu não sei como é que o Ronaldo ainda não jogou a toalha, né? Porque, olha, o cara é, que nem você falou, persistente. Né? Acho que é uma questão de honra, assim, né? Eu vou salvar essa empresa. Talvez algumas pessoas possam chamar de cabeça dura também. Também, daqui a pouco alguém poderia ter falado, cara, vende as tuas ações não aí. Não é uma questão de dinheiro mais, né? Acredito eu, né? Esse cara não deve estar mal, né? Eu te imagino a incomodação que não é agora, né? Quantos CEOs já não passaram, agora é recuperação judicial, né?
vende isso aí, bota no CDI, né? Vai se aposentar. Mas o cara não... E querendo ou não, é uma coisa que a gente estava conversando também, que ninguém quer encarar essa bucha, que deve ter uns esqueletos muito gigantes nesse passivo, a ponto de que a Bombril em bolsa vale menos de meio bi, o que é pouco, né? É uma micro cap. Sim, acho que só de marca, né? E aí nenhuma grande indústria, uma Unilever, uma P&G, que poderia ter sinergia com ela, nunca se tentaram comprar, não foi divulgado, né? Mas, ou o Ronaldo não aceitou, ou nunca teve interesse. Mas os caras nem devem ter interesse, assim, porque sabe que ali deve ter esse passivo tributário, né? Que é uma herança maldita, né? Do Cranhotte. 98 a 2001 ali, né? Que foi quando ele usava o caixa para comprar títulos lá fora. Sim. E não recolher os impostos. E além de não recolher os impostos, quando ele fez as remessas lá de 1,3 bi, a Receita Federal multou ele também. Então, tem uma multa gigantesca também. Imagina, um problema de mais de 20 anos, cara. T-bills, que é o tesouro americano, né? Uhum. E comprou bonde argentino também. Que um rolo só, né, cara? Essa é uma história, pessoal, que, enfim, agora, poucos meses atrás, em 2025, ela veio a pedir uma recuperação judicial, né? Fevereiro. Foi em fevereiro, né? E, novamente, é um momento crítico, né, da empresa, mas é para tomar um fôlego, né? Tentar sobreviver, pelo menos no curto prazo aí. Então, foi feito esse processo. A empresa está sobrevivendo. Em 2023, se tu olhar os números lá, tu vai ver que ela deu 100 milhões de resultado, né? Uhum. Mas esses 100 milhões, só 2% ficaram no caixa da empresa, que são geração de caixa. Foi puramente contábil, né? Então um resultado contábil bom, mas não gera dinheiro, né? Ela não consegue reinvestir. Uhum. Não consegue gerar caixa, né? Então acaba que estrangula, que nem o Greco falou. E assim, né? Lembrando que recuperação judicial não é falência, né? Uhum. É um processo diferente, Sim. né? É basicamente dizer que tu deve e não nega. Paga quando tu puder, né? E aí ele tem que fazer um plano e tal, de recuperação judicial. Aí tu para de pagar as dívidas e tal, né? Mas vamos ver, né? Como é que vai ser. Tá no precipício ali, né? Tá. Tá à beira dele. Nossa, cara. Uma pena porque, ao mesmo tempo, a gente sabe, né? Que a marca é muito forte, muito querida pelos brasileiros. Eu até não duvido de quem não é muito de mercado, não acompanha muito, nem deve saber que a empresa tá mal, né? Porque tu vai no mercado, tem Limpol, tem tudo, tem Monbiju, tem a Bombril. Pensa, Bombril, né? Embora tu não veja mais propaganda hoje em dia, sim. Qualquer mercado que tu for, tu vai achar Bombril. Então, logo, né? Tu pensa, o cara, o dono da Bombril, deve ser muito rico. Muito rico. A empresa deve faturar bilhões. Não tá errado, rico ele é mesmo. Aí a empresa nesse limbo aí há tanto tempo, né, cara? Nunca conseguiu resolver esse problema, olha. Essa história, pra mim, pessoalmente, ela é muito triste, na verdade. Sim. Porque, inclusive, eu acredito para as pessoas que nos seguem no Instagram, que nos acompanham aqui no YouTube, a gente, de certa forma, o Curioso Mercado é um dos poucos lugares que fala bem, né, de empresas. Ele procura trazer boas histórias, né? Mas também a gente não tem, enfim, uma linha editorial, então a gente conta tudo que é história que a gente acha interessante ou curiosa, né? Que é o que o nosso nome é. E, infelizmente, né, mas a gente vê que nessas histórias existem muitos aprendizados, né? Nessas histórias tristes, sobre o ponto de vista de grandes marcas, né? Que realmente marcaram história dentro do Brasil e que, poxa, elas estão na memória afetiva de muita gente e que tem uma bela história. Porque é muito triste pensar que, atualmente, a empresa ela ainda tem 2.900 funcionários, né? São 3 fábricas, né? Uma em São Paulo, outra em Minas Gerais e outra em Pernambuco. Nordeste. E, cara, tá no limbo desse negócio, pode vir a fechar a qualquer momento, né? Há muito tempo, né? São 2, 3 décadas já, né? E aí, pensando assim, né, em retrospectiva, né, por algumas decisões, essa história poderia realmente ter ido para um outro lado, né? Mas foram decisões tomadas que
talvez, né, que é o que a gente falava, às vezes decisões corriqueiras de um dia a dia ou uma briga familiar que levam a uma empresa a ficar, né, num ringue de boxe ali, o cara tomando soco há 30 anos e tentando ficar viva. Só que ela só conseguiu ficar viva justamente por ser a Bombril. Se fosse qualquer outra empresa do setor ou de qualquer outro lugar, logo nos primeiros anos já teria fechado. Tinha falido em 2002 já. Exatamente. Mas a Bombril, ela é uma marca simplesmente, né, que está no dia a dia do brasileiro, né? Ela é, enfim. Então, esse para mim é o primeiro grande aprendizado que a gente leva dessa história, porque, bom, construir uma marca forte, ela realmente te faz passar por momentos críticos, e nesse caso aqui foram muitos momentos críticos. Essa é uma história, simplesmente, como o Greco comentou, que deveria ser um filme, alguma coisa do tipo, porque é inacreditável o que foi feito com essa empresa, sobre diversos aspectos, né? Sobre um italiano que vem, é um grupo de recuperação judicial que, poxa, realmente tem coisa errada ali. O negócio ficou simplesmente 4 anos sem ninguém tocar na empresa. E ela ficou de pé. E não é a marca. A marca poderia ter sido vendida. A gente está falando da indústria, das pessoas, da empresa. A empresa ainda existe, né? Porque poderia ser a marca vendida ou qualquer coisa do tipo. Mas eles conseguiram manter a empresa mesmo assim, né? Então, ainda em 2025, tentando ficar de pé. E o grande personagem dessa história é o seu Ronaldo, né? Que esse cara, ele não quer deixar a peteca cair. Guerreiro brasileiro. E ele tem um sócio também importante, né, Greco? Sim. Um sócio de longa data, que é o Silvio Tini, né? Um bilionário brasileiro que tem participação em diversos negócios. Foi um grande acionista da Alpargatas também, da Paranapanema, enfim. Mas, cara, é isso. Ele é o Ronaldo, o Silvio Tini, aí o BNDES Par ainda segue de sócio, mas o troço tá no limbo, né? E não, sinceramente não sei o que vai ser do futuro, sabe? Mas acho que o que eu tiro de lição, principalmente, são, acho que 2 coisas. Além dessa questão da marca, que a marca pode salvar uma empresa de quebrar. Ponto 1, a importância da sucessão, ter um plano de sucessão bem definido. E 2, a importância de escolher bons sócios. Entendeu? Porque a gente já falou sobre diversas histórias aqui no Curioso, de empresas familiares e que fizeram diversos M&As e estão aí até hoje, né? A Suzano, Klabin já está na 3ª, 4ª geração, já foi sócio do grupo, sócio do grupo Monteiro Aranha e tal. Então, isso são decisões muito importantes que pode te evitar muito problema. Né? Então, se tivesse um plano de sucessão melhor definido lá pelo fundador, né? Pelo Roberto, poderia ter evitado problema. Depois, na hora de vendê-la, será que não tem outro grupo, não tem outro interessado? Como é que estão as finanças desse grupo Ferrugem, que na época já estava meio estrangulado? Até um próprio contrato interno mais bem feito, ou algo do tipo, né? Enfim, não sei, alguma coisa. Cara, porque, por exemplo, assim, a história seria outra se ao invés do grupo Ferrugem fosse a Unilever, por exemplo. Ou a Procter & Gamble. Ou alguma outra gigante alemã ou americana, que estão aí já compraram um monte de empresa brasileira, né? Mas não, foi um grupo que, cara, não era de novo, né? O grupo era o 2º maior da Itália, mas quem tocou era o Cragnotti. Mas, será que não tem aí um due diligence para ver quem é esse Cragnotti aí, cara? Que eu vi umas matérias já na época, já tinha acusações. Era um cara enrolado, sabe? Não um cara assim, não era o Gianni Agnelli tentando comprar ele, sabe? Então assim, vai vender uma parte da tua empresa, vai vender a empresa inteira, certifica-se de quem é o cara que tá te comprando, sabe? Porque pode dar muito problema, assim como deu. É porque a questão não era nem pros vendedores, né, cara? Se tu for pensar pros 2 irmãos que estão vendendo,
mas sim pelo legado da família, né? Porque, poxa, era a marca da família, era o pai tinha construído tudo do início, cara. Começou em 48. Tu vender a empresa assim para uns caras que, enfim, como foi o caso, porque para eles entrou uma grana, mas até segundo o Ronaldo foi por uma mixaria, foi por muito pouco. Foi Inclusive, segundo o Ronaldo Cranhotti, isso também em uma entrevista, falou que ele só comprou a Bombril porque ele achou que estavam vendendo muito barato, os dois irmãos, né, no caso dele. Então, assim... Não dá pra entender, a empresa estava bem, velho. E tem uma questão também da maturidade de colocar o negócio à frente do teu interesse pessoal, né? O que é melhor para a empresa, não o que é melhor para mim. Apesar de tu querer vender e tal, tá na vontade de botar um dinheiro no bolso, mas às vezes não é a melhor decisão naquele momento, então tem que esperar um pouco, talvez, ou então tomar uma decisão conjunta, abrir mão de alguma coisa, sabe? Mesmo que tenha desavença com o teu sócio. Mas pensar primeiro na companhia e depois... Porque tu vê que uma disputa societária, uma briga familiar pode destruir uma empresa, né? Pode arruinar uma empresa. E é aquilo, só não quebrou porque a marca é muito forte. Porque se fosse outra empresa, já estava quebrada, cara. Por causa de uma disputa societária. Acho que essas são boas conclusões a serem tiradas. E fica aqui sempre um aprendizado, né, pessoal? Acho que no mundo dos negócios, enfim... Existem uma série de questões que a gente acaba não conhecendo. A história que saiu foi essa. A gente tentou trazer da melhor forma ela, lendo o máximo possível. Mas é justamente isso, cara. Às vezes, pequenas coisas podem realmente ter um resultado para, mesmo com gigantes como a Bombril, assim, catastróficos, né? Que foi o caso, né? Mas eu também já tô meio de saco cheio dessa conversa. Eu queria saber do tal do Sorin. Que o Sorin, verdade. o Cruzeiro, a Bombril e o tal do nosso amigo Cranhotti, o empresário polêmico italiano. O bom lateral Sorin nessa história. Bom que uma lateral, coisa Sorin. tem a ver com a outra? Esse é o ponto alto da história. Finalmente vão poder falar do Sorin. O Sorin é o seguinte. Bom, pessoal... Todo mundo se lembra do Sorin, né? Por favor, André, nosso diretor, coloca aí depois no... Um grande lateral, né? Um grande lateral. Jogou no Cruzeiro, jogou né? No Cruzeiro, na época boa do Cruzeiro. E aí se destacou no Cruzeiro e a Lazio se interessou pelo Lazio, que era... do Sérgio Cranhotti. Serginho no Brasil, ele era conhecido. Ele vinha muito pro Brasil, né? Enfim, aí o Serginho comprou o Sorin por 11 milhões de dólares. Do Cruzeiro. Do Cruzeiro. Tá. Só que foi bem no período em que a Ciro quebrou e que começou toda a confusão e tal, e ele simplesmente não pagou o Cruzeiro e deu um calote de 11 milhões de dólares no Cruzeiro. E logo depois ali também na derrocada, porque daí ele teve que vender a Lazio. E aí, se for ver logo depois, todos os jogadores bons da Lazio também saíram. E ali foi... Aí o homem perdeu tudo. E o Cruzeiro ficou... O Cruzeiro não foi pago, o Cranhotti perdeu a Bombril, a Lazio e tudo mais. E hoje o Sorin ainda tá na ESPN? Não sei, não. Ele é um bom comentarista também. Grande Sorin. Grande Sorin. Pessoal, chegamos assim ao final de mais um episódio do Conversas do Curioso. A gente gostaria de convidar vocês também para assinar nossa newsletter, que é gratuita. Então, acompanhem lá semanalmente, a gente coloca algumas curiosidades e algumas notícias que a gente julga interessantes para vocês que nos acompanham aqui no YouTube. Acho que faz bastante sentido também. Nós temos também um grupo no WhatsApp, o nosso Instagram, que é bastante famoso aí, graças a Deus, no Brasil. Perfeito. E a gente espera que vocês tenham gostado hoje também desse episódio. A gente realmente procura trazer histórias sempre muito curiosas e nem sempre vai ser sobre coisas boas, né? Infelizmente, mas que sempre traga um pouco de aprendizado. Mas né? é bom uma tretinha, né? Quem não gosta. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, galera. Até a próxima.
Você sabia que o Curioso Mercado agora tem um canal no WhatsApp? Por lá você recebe conteúdos exclusivos, notícias que realmente importam, uma curadoria inteligente e aquelas sacadas que fazem você enxergar o mercado de um jeito diferente. É tudo rápido, direto no seu celular e totalmente gratuito. Para entrar é só apontar a câmera para o QR Code que está na tela ou clicar no link que está no comentário fixado do vídeo. Te espero lá!